Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Somos gratos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, e também queremos agradecer a todos vocês que estão divulgando este canal para que outras pessoas também possam se inscrever no YouTube. É só entrar no YouTube e aí você digita Hora Tranquila. Aí aparece ali a nossa página, você vai em inscrever-se, está escrito em letras vermelhas, é só clicar ali e já estará inscrito. Nós queremos agradecer também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão estudando conosco a Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Maria Filomena, é de Boa Vista, em Roraima. Manuel Fernandes é de Brockton, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Inival Monteiro é de Cacoal, em Rondônia. O Inival está mandando um abraço especial para os conterrâneos de Afonso Cláudio, Ribeirão e também Sobreiro, Laranja da Terra. Agradecemos a todos por acompanharem conosco os estudos. Lourdes, de São José do Rio Preto, São Paulo. Mônica Soares, de Portugal. Lana Cristina, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Queremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, uma vez mais estamos diante da Tua presença agradecidos por nos conceder mais um dia de vida, por nos conceder mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, que têm suas lutas, suas necessidades, suas dificuldades, seus problemas. Dê vitórias a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana, falando sobre José, príncipe do Egito. Queremos lembrar aos nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, que essas coisas não aconteceram com José do dia para a noite. Não. Levaram-se anos, desde quando José começou a ter aqueles sonhos, e José mesmo não sabia como aquilo iria se concretizar, né? Os feixes que colhiam, ele e seus irmãos, os feixes, eles juntos, o de José ficava em pé e o dos seus irmãos se inclinavam perante o feixe de José. José não entendia. E uma das maneiras que Deus falava muito antigamente era através de sonhos. Por quê? Porque ainda não existia a palavra escrita. Hoje Deus se revela a nós através da palavra. Toda a vontade de Deus para conosco está aqui na palavra de Deus. Mas mesmo assim, ainda hoje também Deus dá sonhos. E existem sonhos que nos deixam até às vezes preocupados, não é verdade? Mas nós temos que buscar na palavra de Deus. A orientação, a direção para a nossa vida está na palavra de Deus. E é assim que Deus se revela a nós hoje. E então, José foi vendido como escravo, foi levado para o Egito. Lá ele permaneceu 13 anos, escravo e prisioneiro depois. Às vezes nós, irmãos, queremos que Deus cumpra a vontade dele em nossa vida de um dia para a noite. Nós somos apressados. Por quê? Porque nossa vida é curta, não é? O máximo 80, 90 anos, alguns passam um pouco disso, mas então uma semana para nós é muito, um mês então nem se fala, um ano, esperar um ano. Então nós às vezes não temos paciência para esperar que a vontade de Deus se concretize em nossa vida, porque a nossa vida é curta, mas Deus tem o tempo dele. E assim como Deus trabalhou com Moisés lá no deserto, 40 anos preparando Moisés para tirar o povo do Egito, assim também Deus trabalhou com José desde a sua meninice, das instruções que ele recebia de seu pai, depois os sonhos e depois ele vendido como escravo. Deus veio trabalhando, preparando José. E José se permaneceu fiel a Deus, mesmo escravo lá no Egito, mesmo não entendendo nada que estava acontecendo com ele. Ele permaneceu firme na palavra de Deus, firme nas promessas de Deus, no que Deus tinha para ele. E temos que estar também firmes, irmãos. As lutas, os problemas que nós enfrentamos em nossa vida são grandes, mas Deus é maior e Ele vai cumprir a vontade dele em nossa vida. José, então, reconheceu os seus irmãos quando chegaram lá no Egito para comprar mantimento. Nós falamos sobre isso ontem. José, então, começou a provar os seus irmãos, a testar. José não se revelou para eles, que era o irmão deles,
Mas José disse: vocês são espiões, eu não vou vender alimento para vocês, vocês vão ficar presos aqui. E depois então José diz, depois de 3 dias, olha, eu vou soltar vocês, um vai ficar aqui e vocês vão ter que trazer seu irmão mais novo, que aí eu vou saber que vocês não são espiões. Voltaram para o Egito, para Canaã, melhor dizendo, e lá chegando, quando abriram os sacos de mantimento, estava ali o dinheiro que eles haviam levado para comprar. Ficaram assustados: o que está acontecendo? Nos chamou de espiões e agora o dinheiro está aqui. O que poderá acontecer conosco? E aí disseram para Jacó que deveriam voltar para comprar alimento quando aquele acabasse e levar Benjamim. Jacó, ele relutou, não queria deixar, porque ele disse: olha, já perdi José, agora Simeão também não está mais aqui, e agora vou perder Benjamim? 3 filhos assim? Claro que José já tinha 13 anos que ele tinha perdido, né? Não foi de um dia para o outro que ele perdeu os 3, iria perder, no caso. Mas, às vezes acontece conosco. Às vezes acontece em determinada família, por algum incidente ou algum acidente, perder alguém da família, de repente perde outro, principalmente agora quando teve essa pandemia, né? Muitas pessoas da família, várias pessoas da mesma família morreram assim de um dia para o outro, vários, e isso abala qualquer um. E Jacó não queria deixar, mas ele permitiu, porque senão eles iriam morrer de fome. Os filhos de Jacó se comprometeram que iriam cuidar de Benjamim e queriam trazê-lo de volta. E aqui no capítulo 43, leia na sua Bíblia todo o capítulo, ele é grande, eu não vou ler todo, mas diz aqui: a fome se agravou na terra de Canaã, 43, verso 1. E quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu: vocês não me verão novamente, se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos, mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente, se não trouxerem meu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Porque disseram ao homem que tinham outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família, responderam: e quis saber, seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Não apenas respondemos as perguntas dele, como poderíamos imaginar que ele diria: traga seu irmão? Judá disse a seu pai: deixa o rapaz ir comigo e partiremos, do contrário todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele, o Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó seu pai lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra, bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistaches e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. E então eles partiram. E quando chegaram lá no Egito, você pode continuar lendo aqui o capítulo 43. Quando chegaram lá, José soube que os irmãos haviam chegado e ele perguntou: quantos vieram? Aí disseram para José: 11. Então José disse: então Benjamim também veio. Prepare um almoço, eles vão comer comigo hoje, vão almoçar comigo. E então disse para o seu servo, José disse: leve-os até o palácio e eles vão permanecer ali enquanto se prepara a comida e depois almoçaremos juntos. E quando eles estavam sendo levados para o palácio, eles ficaram apavorados. Por quê? Porque eles pensaram: olha, o dinheiro voltou com a gente e por certo eles vão nos prender por causa daquele dinheiro. E quem sabe ele vai nos acusar de roubo. E então eles estavam temerosos, porque iriam agora comparecer perante novamente o príncipe do Egito. E eles não sabiam que era José. E então quando José chegou, que o almoço estava pronto, eles se inclinaram, novamente os sonhos se concretizando, os sonhos de José, os feixes se inclinando perante o feixe de José. E José então viu Benjamim,
José, ele foi para um lugar reservado e José chorou, porque ele relembrou tudo que os seus irmãos haviam feito com ele, mas agora estava vendo todos os seus irmãos ali novamente juntos. E então José, ele entra e eles se inclinam perante José. E então José pergunta: e então, como é que foi a viagem? Como vocês estão? Estamos bem? Sim, estamos bem, seus servos estão bem. E como está o pai de vocês? O senhor idoso do qual me falaram ainda está vivo? Sim, responderam eles, nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. E muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. E então, o que José faz? Coloca todos sentados em volta da mesa, como era costume dos hebreus, começando pelo mais velho até o mais novo. E José manda colocar comida, muito mais comida para Benjamim do que para os outros irmãos, para testar. José estava testando se os seus irmãos haviam mudado, se havia uma transformação neles, se não eram mais os mesmos daquela época em que ele foi vendido. E realmente eles foram transformados. E Deus estava trabalhando com toda a situação, não só com José, preparando para assumir este posto no Egito, mas também com os irmãos de José, fazendo com que houvesse uma mudança na mente e no coração deles. E isso Deus quer fazer conosco também. Deus quer transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, o nosso coração. Deus quer colocar em nós um coração de carne, tirar esse coração duro que nós temos de pedra, um coração obstinado, orgulhoso, que nós possamos nos render à vontade de Deus, deixar Deus transformar a nossa vida, nos dar um novo coração, para que possamos ser bênçãos onde quer que nós estivermos, assim como José foi bênção lá no Egito, desde quando chegou na casa de Potifar, depois na prisão. José sempre sendo uma bênção, e agora, governando todo o Egito, só havia o faraó acima dele, que mandava mais do que José, o resto era tudo José quem mandava. Então, é isso que Deus quer fazer, Deus quer nos usar, aonde nós estivermos, não importa se seja um trabalho humilde que nós estamos fazendo ou uma posição elevada, não importa, Deus quer nos usar. Agora, muitas das vezes, Deus permite que passemos por situações igual José, Foi escravo, depois foi prisioneiro e depois assumiu o posto lá no Egito. E Deus estava preparando tudo isso para que José governasse o Egito e não deixasse aquele povo daquela época morrer de fome. E lembrem-se que o Egito, naquela ocasião, era a maior nação, a maior potência do mundo, como os Estados Unidos é hoje. É a maior potência do mundo. É claro que estão querendo colocar outras nações aí como potências maior que os Estados Unidos, mas não. Está escrito na palavra de Deus, a profecia é clara. Os Estados Unidos, ele vai permanecer como uma potência, porque vão se cumprir tudo aquilo que está escrito a respeito da história final deste mundo. Que nós possamos estar prontos a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida, assim como José fez, assim como Moisés fez. E amanhã nós retornaremos, vamos dar continuidade a este estudo, falando o que aconteceu então com os irmãos de José e com Benjamim, mas nós deveremos nos lembrar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.